Você já teve a sensação de estar vivendo uma vida que não é sua? Como se você tivesse acordado um dia no meio de uma história que não escreveu, rodeada de escolhas que não fez, responsabilidades que não são suas e expectativas que você não pediu. Mas mesmo assim você tá ali, vivendo, sobrevivendo, tentando parecer bem, enquanto tudo dentro de você grita por socorro? Eu já estive nesse lugar e talvez você também esteja. E foi exatamente ali, nesse ponto cego, onde tudo parecia estável demais por fora e bagunçado demais por dentro, que eu entendi que ou eu aprendia a me conhecer, ou eu ia continuar me perdendo um pouco mais a cada dia. Antes de falar sobre o porquê eu resolvi ir atrás do autoconhecimento, deixa eu ser muito honesta sobre uma coisa. A maioria das pessoas não sabe quem é. Elas sabem o que fazem, sabem o que os outros esperam delas, sabem que horas acordar, como se portar, o que vestir, o que postar, mas não sabem o que realmente sentem, não sabem o que amam, não sabem por que estão insatisfeitas, mesmo quando têm tudo. Então, porque no fundo a gente vive anestesiado. E sabe o porquê? Porque sentir dá trabalho. Sentir exige uma presença. Sentir revela aquilo que você passou a vida evitando olhar. E quando você começa a se conhecer, a primeira coisa que vem não é a paz, é o desconforto. É a consciência, é o barulhinho interno que você silenciou por anos, voltando com uma força total. Só que é nesse barulho que mora a sua verdade. Então, para a gente continuar, eu te peço para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo. Não teve um momento épico, nem uma crise gigante, foi bem sutil, quase imperceptível. De verdade, eu acordei um dia, olhei para o teto e pensei, é isso, essa vida que eu estou vivendo é realmente minha? Essas metas são minhas? Essas decisões refletem o que eu acredito? Ou eu estou só repetindo o que eu aprendi a chamar de certo? Esse tipo de questionamento não veio com respostas prontas. Na verdade, ele veio acompanhado de muito medo. Porque questionar significa admitir que algo não está funcionando. E admitir isso é perigoso quando você construiu a sua identidade inteira em cima de estruturas que agora começaram a ruir. Mas eu fui fundo. Eu fui porque não dava mais para fingir que estava tudo bem. Um dos maiores choques foi perceber o quanto eu vivia para ser aceita. Não era consciente. Eu jurava que tinha opinião própria, mas no fundo, cada escolha minha era cuidadosamente moldada para não decepcionar ninguém. Eu media palavras, eu disfarçava emoções, eu me anulava em nome da harmonia. E sabe o que isso causou? Exaustão, ressentimento, uma sensação crônica de injustiça, como se o mundo nunca enxergasse quem eu realmente era, quando na verdade eu mesma não estava mostrando. O autoconhecimento foi o único caminho possível para quebrar esse ciclo. Eu precisei olhar com uma brutal sinceridade para todas as vezes que eu disse sim, querendo dizer o não, para todos os papéis que eu aceitei representar só para não perder o amor dos outros, sabe? E principalmente por todas as vezes que eu me traí. Essa é a palavra. Traição de si. A mais silenciosa, a mais comum e a mais cruel de todas. Buscar autoconhecimento é um processo de desaprendizado. Você não vai se encontrar lendo frases no Instagram. Você vai se encontrar na sua dor, no seu silêncio, nos seus momentos em que tudo desmorona e você se vê obrigada a perguntar: o que é real em mim? E o real, às vezes, é feio, é egoísta, é frágil, é contraditório.
mas também é bem profundo, é humano e é seu. Então, nesse processo, eu descobri que eu não queria metade das coisas que eu dizia querer. Os meus sonhos eram cópias dos sonhos dos outros. A minha ideia de felicidade estava contaminada por expectativas alheias. É assustador ver tudo isso? É, mas é aí que começa a liberdade. Existe também uma diferença entre se conhecer e se manipular. Tem uma armadilha muito comum hoje em dia, que é confundir o autoconhecimento com controle. A gente acha que se conhecer é virar uma máquina de produtividade emocional, aprender a não sofrer, a não se frustrar, a ser imbatível. Mas autoconhecimento de verdade não é se blindar da dor, é aprender a conviver com ela sem se perder. É aceitar a vulnerabilidade sem medo, é parar de tentar se consertar o tempo todo e começar a se acolher. Não é sobre virar uma versão melhorada de si, é sobre finalmente ser você por inteira, contraditória, autêntica. E isso assusta, porque a sociedade nos treinou para caber, para agradar, para funcionar, para ser quem você é de verdade. Vai fazer você perder coisas, pessoas, oportunidades, mas vai te devolver algo que nenhum sucesso superficial dá: paz. Se conhecer muda absolutamente tudo. Quando você começa a se conhecer, você muda a sua forma de amar. Você para de aceitar metades, você para de se doar além da conta, você para de idealizar relações e começa a enxergar pessoas reais. Você muda a sua forma de trabalhar. Você passa a identificar onde está a sua potência, onde você está se desgastando, onde você está tentando se provar, e você começa a agir com mais verdade, com mais direção, com menos esforço. Muda a sua forma de viver, que você começa a querer menos, mas querer melhor. Você começa a ter mais consciência em fazer as coisas que te agradam. E talvez o mais importante, você começa a se bastar. Não porque você não precisa de ninguém, mas porque você não depende de mais ninguém para se validar. A dor de se perder é o início de quem você veio para ser. Toda virada começa com uma perda. A perda da ilusão, da identidade velha, de um papel que você cansou de representar, e perder isso dói muito. Mas mais doloroso ainda é continuar vivendo um personagem só para manter tudo em ordem. Quando você escolhe se conhecer, você escolhe o caos no início, mas a verdade no fim. E a verdade, mesmo quando desconfortável, sempre vai te libertar. Ninguém vai te entregar de bandeja ela. Não existe guru, livro ou técnica que faça esse trabalho por você. Você com certeza pode ter ajuda. Terapia, espiritualidade, meditação, escrita, tudo isso é muito bom e ajuda. Mas ninguém pode sentir por você. Ninguém pode encarar o seu espelho por você. Ninguém pode mergulhar no que é só seu. Gente, se conhecer é muito solitário, é muito íntimo, é visceral, mas é o único caminho para uma vida com propósito real. Não esse propósito de palestra motivacional, mas o propósito que vem de viver uma vida que tenha a ver com você. E eu quero saber, o que você vai fazer agora? Porque chega um momento em que a pergunta deixa de ser por que tudo parece errado e passa a ser o que eu estou disposta a fazer com o que eu sei agora. Você vai continuar fingindo que está tudo bem? Você vai seguir empurrando a sua verdade para debaixo do tapete? Ou você vai ter coragem de encarar o que precisa ser visto? Eu escolhi me conhecer. Por quê? Porque eu cansei de viver pela metade, cansei de ficar me explicando, de me adaptar, de me esconder. E se você chegou até aqui, talvez essa seja a sua hora também. Se esse vídeo te fez parar para pensar, comenta aqui.
Me diga o que você sentiu. Me diz em que ponto da sua vida você entendeu que não dava mais para continuar do mesmo jeito. Se você acredita que esse conteúdo pode abrir os olhos de alguém que você ama, compartilha também. E claro, se inscreva aqui no canal. Eu te vejo no próximo vídeo.